A Associação Comercial do Paraná, a pessoa do seu presidente, seus vice-presidentes, por me concederem essa oportunidade de poder me dirigir a tão seleta plateia e apresentar essa questão dos desafios que a nossa nação precisa ultrapassar para voltarmos a andar nos trilhos, que é aquilo que todos desejam. A história dessa associação se confunde com a história da República, e é importantíssimo que as instituições dessa natureza, né, se sedimente em todo o território nacional. Então é uma honra muito grande, Glaucio, estar presente aqui, pode ter certeza disso. Eu não preciso destacar para todos essa questão da importância que tem o nosso país. Então a primeira coisa que eu gosto de mostrar é a nossa fronteira terrestre de 15.700 quilômetros com 10 países diferentes. Então toda hora nós vemos, não é, na mídia e outros comentários, temos que proteger a nossa fronteira, nada pode passar na fronteira. Minha gente, fronteira não é fácil. Eu lembro que o nosso grande país do norte, os Estados Unidos da América, com todo o seu aparato tecnológico, ele faz fronteira com 2 países. O Canadá ao norte, é problema? Não é problema. E México ao sul. A fronteira Estados Unidos-México é em torno de 3.000 quilômetros. É 1/5 da nossa. E eles não conseguem controlar. Além disso, 7.400 quilômetros de linha costeira. Então é um país importante. É um país compacto, porque a linha norte-sul é praticamente o mesmo tamanho da linha leste-oeste, né? País com enormes riquezas, e, ou seja, não podemos continuar da forma como estamos. Eu vou seguir esse roteiro, vou procurar me ater aí em torno de 50, 55 minutos para nós passarmos por todos esses assuntos. A guisa de introdução, eu lhes digo que não existem mais mares tranquilos. E não resta dúvida. A velocidade das comunicações, as mudanças que nós vivemos no mundo, cada dia sendo diferente do outro, com a instabilidade e competitividade que ocorrem, mudaram totalmente o nosso modo de ser. Outro dia, o governador do Rio Grande do Sul me presenteou com um livro, e ali dizia, o mundo mudou. Mas logo na minha vez, mudou, né? Antigamente os mais velhos ensinavam aos mais jovens. Hoje os mais jovens ensinam aos mais velhos. Se algum de nós aqui, já passado dos 60 anos, vai querer se aventurar num celular, num computador, ele vai pedir reforço de fogos, usando uma linguagem artilheira, para o neto. É assim que funciona. É um mundo diferente, né? Então, os mares hoje são turbulentos e atingem não só a nossa geração, né, que é a geração dos baby boomers, né, como a própria geração Z, que é essa nascida do ano 2000 para cá, a geração dos meus netos, que também tem todas as inseguranças que afligem as pessoas no mundo de hoje. Então é um mundo complicado que precisa ser muito bem vigiado. E como é que está esse mundo hoje? Está aqui ele. Eu lembro que 70 mil anos atrás a nossa espécie, o Homo sapiens, e não vou me referir à mulher sapiens, né? Porque já houve referência a esse assunto, né? A nossa espécie saiu aqui do leste da África e começou a ocupar, né, o que é o Oriente Médio, a Europa, e se espalhar pelo mundo. Encontrou outras espécies humanas, né? Inclusive os neandertais. E aí temos as teorias, né, de que os neandertais foram assimilados. Bem que pode ser que ainda existam alguns neandertais por aí, né? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, os senhores observem, senhoras, 70 mil anos. Né? Aí aconteceu aquilo que é conhecido como a revolução cognitiva. Essa turma começou a se fazer entender, começou a falar. 12 mil anos atrás, houve a revolução agrícola. Capacidade de aumentar a produção de alimentos, e aí deixamos de ser caçadores-coletores e passamos a nos fixar, surgindo então os agrupamentos transformados nas cidades
em que vivemos. E há 500 anos começou essa revolução científica que nós estamos vivendo aqui, com essa mudança constante. Aquilo que era o iPhone meia dúzia ontem já é o iPhone 7, daqui a pouco vai ser o 8 e todo mundo desesperado para comprar. É a revolução científica acontecendo. Um livro desse de história aí muito bom, ele diz o seguinte: se um camponês ibérico dormisse no ano 1000 e acordasse no ano 1500 com a esquadra de Cabral partindo ali do Porto do Tejo, ele não notaria grande diferença. As ruas continuavam sujas, escuras, as vestimentas eram praticamente as mesmas, com exceção dos arcabuzes. O armamento era espada e lança, arco, flecha. Mas, se um marinheiro daqueles da frota de Cabral dormisse do ano 1500 e acordasse agora? Então, nós temos que ver esse salto que a humanidade deu nesses últimos 500 anos e que atinge a todos nós. Esse mundo está muito bem dividido, né? O bloco aqui dos Estados Unidos, a Rússia voltando a exercitar os seus músculos. E lembre-se, a Rússia é um país expansionista. Usou no século passado o movimento comunista internacional a seu favor. Perdeu novamente o seu satélite, mas ele não vai deixar de vender arma química para o Bashar al-Assad, não vai deixar de apoiar o programa nuclear do Irã. Onde ele puder se confrontar, o nosso amigo Putin vai se confrontar. A China, querendo se vingar das guerras do ópio do século XIX, onde as potências ocidentais praticamente fatiaram o país, agora chegou a hora dela de também buscar influir no mundo de hoje. A África é aquele recortado de nações, quer dizer, nações? Não. É um recortado de países com várias nações dentro de cada um desses países. Por quê? Na Conferência de Berlim de 1885 se traçou isso aqui no papel. Da mesma forma que ocorre no Oriente Médio, com aquele famoso acordo Sykes-Picot, realizado no final da Primeira Guerra Mundial. E a nossa América do Sul, que depois eu vou me referir com maior detalhe. Esta foto é emblemática do mundo que nós estamos vivendo. Observem aqui aquele que é considerado por parcela, né, da nossa imprensa um bufão. Mas ele não é bufão, não. Esse cara aqui, ele é extremamente inteligente. Então observe, ele está sentado, de braços cruzados, e os restantes dos principais líderes aí do mundo, aqui incluído o japonês, né, também está ali com seus braços cruzados, estão tentando extrair alguma coisa dele. E o Trump, ele vai fazer tudo o que for necessário para proteger os interesses dos Estados Unidos da América. E está aqui, ele tem a hegemonia militar, tecnológica e econômica, e está decidido a perseguir sua agenda global. A despesa militar dos Estados Unidos é 610 bilhões de dólares por ano, é 33% do gasto mundial, 2,5 vezes o que a China gasta em termos de despesa militar. Então quem manda nos Estados Unidos é o famoso consórcio industrial militar. Então é assim que eles funcionam. Os outros grandes blocos, políticos, econômicos e militares, têm dívidas. As dívidas da China, Coreia, Índia, e aí incluindo empresas em mais países emergentes, vão a 1,7 trilhão de dólares. Essa é a dívida que está rolando por aí em títulos. Instabilidade e competitividade, tarifação, a questão do aço. E lembro, a ordem pós-Segunda Guerra Mundial não terminou. E o mundo não é plano, minha gente. O mundo é redondo em suas diferenças e distâncias. Conflitos estão aí disseminados. Então, a África Central, aqui temos a República Centro-Africana, que até há pouco tempo atrás havia a ideia de nós mandarmos um batalhão de infantaria para fazer parte da força de paz que a ONU tem lá. Íamos morrer em guerra tribal. Qualquer filme que os senhores vejam aí sobre África, Diamantes de Sangue, qualquer outro filme, é aquilo ali. Eu estive 1 ano em Angola e afianço isso para as senhoras e senhores.
Então, é um conflito total aqui dentro. O Oriente Médio, né? Síria, Israel brigando contra todo mundo, a Ucrânia, Afeganistão, túmulo de impérios. Os afegãos costumam dizer que nós temos o relógio, mas eles têm o tempo. Essa é a realidade. Paquistão, santuário terrorista. O México, aqui aparece escuro, guerra do narcotráfico. E o nosso país já com uma cor mais escura, porque o narcotráfico também é uma guerra que nós estamos travando. Ainda não chegou à escala do México, mas se nós não cuidarmos, vai chegar lá. Na cidade que eu vivo, Rio de Janeiro, já chegou. Corporações desafiam os estados. Nós vimos isso aqui no Brasil. Impacto dos grandes acontecimentos em tempo real, isso aí ninguém tem mais dúvida, né? O aparelhinho que cada um está aí tirando foto, né, filmando, seja lá o que for, eles transmitem informação da China agora. Diversidade de atores não governamentais, e aqui, ó, interesses público e privado com grande interação e que levam à corrupção. As ameaças transnacionais e os mega eventos. Estamos entrando a partir de amanhã em mais um mega evento, que é a Copa do Mundo 2018. Sobrevivemos aqui no Brasil a 2 mega eventos que foram a porta aberta para uma grande roubalheira, né? Até hoje temos obras inacabadas, estádios construídos onde não existem times de futebol e por aí afora. Essas são as grandes ameaças de hoje. O terrorismo, o crime organizado em todos os níveis, a possibilidade do novo colapso do sistema financeiro, aquela dívida de 1,7 trilhão de dólares, títulos públicos. Isso é bolha. Quem estuda a história do dinheiro, começa com a famosa bolha Mississippi, lá do John Law, né? Passa por outras que ocorreram ao longo da história, bate nas financeiras e no real estate americano, né? E estamos aí com essa bolha voando. A gente tem que estar atento para isso. O fluxo de capitais ilícitos, que agora parece estar sendo estancado. Migrações ilegais, eu tenho certeza que talvez aqui no Paraná não sei nem tanto, mas no Rio de Janeiro, se os senhores andarem e senhoras andarem pelo calçadão de Copacabana, é uma babel de idiomas, né? Ganeses, senegaleses, haitianos, argentinos, né? Também, todo mundo ali vendendo os seus badulaques. Os conflitos que eu já me falei, as doenças infecciosas que reapareceram, o esgotamento das fontes de energia, e nós somos ricos em fontes de energia. A espionagem não cessa, né? Não cessa. Quem tem capacidade está espionando o outro. E é ingenuidade supor que isso não aconteça. Instabilidade de regimes, os sistemas de informação acumulando tantos dados que podem colapsar, assimetrias ampliadas, diferença tecnológica, guerra cibernética e catástrofes ambientais e climáticas, tornados, enchentes, né? Aquecimento global é uma realidade. O calor hoje é diferente do calor de 40 anos atrás, todos nós sabemos disso. Não sei se é porque a gente se acostumou com algumas benesses do ar-condicionado, mas há 40 anos atrás, quando eu era tenente na Vila Militar do Rio de Janeiro, se dormia tranquilamente com um ventilador. Hoje é impossível pensar em dormir lá sem ter um ar-condicionado. E a política? Política é um caso sério, né? Estão escravos da pesquisa de opinião. E aqui aqueles dois conceitos anacrônicos. O conceito de esquerda e direita é do século XVIII, lá da Revolução Francesa. Quem sentou à esquerda do rei eram os revolucionários, a direita era o clero e a aristocracia. Então, a partir daí, o que é direita é contra o povo, o que é esquerda é a favor do povo. Absurdo isso aí. Mas eles estão abraçados hoje. Abraçados aonde? Na corrupção. E aqui eu cito, acredito que todos já têm conhecimento, está para ser, né, colocada em funcionamento no Congresso a CPI das delações. Ela une desde o PCdoB, da Manuela Dávila, né, até o DEM. Todos para quê? Para que se acabe com o Instituto das Delações Premiadas.
Porque apenas com isso aqui é que se consegue chegar ao âmago da corrupção. Então os políticos, eles perderam a noção das coisas. Eles perderam a visão do que acontece nas ruas. Eles estão sem norte. A bússola deles está avariada. E as guerras de hoje? A guerra das drogas é a guerra que a gente trava diariamente. E aí é aquela discussão, legalizar drogas? Gente, tem que haver posicionamento nisso aí. O Uruguai legalizou a maconha. Estava conversando agora, semana passada, lá com um oficial amigo lá do Exército Uruguaio. O que acontece? A maconha que é vendida nas farmácias para aquelas pessoas cadastradas é uma maconha de teor mais fraco. Em consequência, aumentou o tráfico lá dentro do Uruguai. Que vem da onde? Vem do Paraguai, que é o grande plantador de maconha. Então, a legalização das drogas não é a panaceia para acabar com isso aí. O pessoal acha, não, vamos legalizar, e a partir daí o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, ele vai se transformar numa empresa, pode até não dar para, não sei se ele está operando aqui no Paraná, ele podia se associar aqui também, o terceiro comando, o PCC e por aí sucessivamente, irão se transformar em empresas legais. Acho que as pessoas, quando falam as coisas dessas, não pensam. Dinheiro ilícito, que já me referi, às armas leves e de destruição em massa, o terror, tráfico de pessoas, as catástrofes, guerra climática e militarização do espaço. As guerras climáticas é o que a gente vê na África. O clima na África é inóspito, as pessoas fogem de lá. Agora estamos à briga da França com a Itália. Será que o Macron desceu a lenha lá no primeiro-ministro italiano, diz que a Itália é um país covarde, e diz que a Itália já assimilou em torno de 700 mil imigrantes, seja vindo do Oriente Médio, seja vindo do norte da África. É o problema da Europa. É um problema sério isso aí. E aqui na América do Sul, que é um condomínio de países periféricos. Aqui a nossa América do Sul ela é deseixada dos grandes eixos do comércio mundial. O Brasil, face ao Oceano Atlântico, muito tempo os nossos países de costa, seja pela barreira dos Andes, seja pela barreira amazônica, maior dificuldade de se abrir uma ferrovia, uma rodovia que vá levar a nossa produção de grãos aqui do Cerrado lá para as costas do Pacífico e poder atingir o mercado consumidor da Ásia. Então, dificuldades aqui no Mercosul, cada um com seus problemas. A Argentina já foi uma potência no final do século XIX, hoje é uma confusão. Então, isso é a América do Sul. Ainda tem gente aqui presa no Manifesto Comunista de 1848, Então, está presa lá. Não saiu daquilo ali nunca. Considera que Stalin estava certo. E ainda tem a turma que bota a culpa no espanhol e no português. Já passou a época disso aí. Defasagem tecnológica. E aqui eu me atenho um pouquinho no caso da Venezuela. A Venezuela, ela teve o seu partido comunista, como todos os nossos países aqui da América do Sul, instalados desde que o comunismo foi vencedor na Rússia. E no final dos anos 50 e início dos anos 60, um dos líderes do Partido Comunista, chamado Douglas Bravo, ele chegou à conclusão que para vencerem e ocuparem o poder na Venezuela, eles precisavam das Forças Armadas. E a partir daí iniciou-se um trabalho de infiltração dentro das Forças Armadas. O ápice dessa infiltração se chamou quem? Hugo Rafael Chávez Frias. A partir desse homem e de todos aqueles com quem ele teve a oportunidade de conviver, se formou esse núcleo que ocupou o poder na Venezuela e buscou instalar aquilo que eles chamaram de socialismo do século XXI, ou bolivarianismo, ou seja lá que nome for. Na realidade, tentando tornar uma economia dirigida, uma economia de mercado. O resultado é esse que os senhores e as senhoras conhecem. O país totalmente empobrecido, armaram parcela da população, existem milícias lá dentro, que às vezes são mais fortes que as próprias Forças Armadas, e esse desenlace
na Venezuela não se dará por bem, na minha visão. Não tenho dúvida de que num futuro bem curto, as Nações Unidas terão que instalar uma força de manutenção da paz lá dentro da Venezuela. E provavelmente sob a nossa liderança, liderança do Brasil. Esse é o caso Venezuela. Nos faltam líderes, e nos faltam estratégias. E os nossos países são muito dependentes da exportação de itens primários e de pequeno valor agregado. Então a nossa pauta de exportações é petróleo, ferro, ouro, soja, né? Aquilo que realmente produz conhecimento e que realmente tem maior valor no mercado, que é a produção de itens onde há a combinação de tecnologia, de ciência, né? Onde surge o conhecimento, infelizmente nós estamos defasados. Fragilidade dos regimes, que leva à insegurança institucional, e temos conflitos, né? Está lá a Venezuela. A Venezuela, ela cobiça a porção oeste da Guiana, que é a região do Essequibo. Se as senhoras e os senhores pegarem um mapa da Venezuela, verão essa região aqui toda marcadinha. É o objetivo nacional permanente deles, né? E o caminho de invasão natural passa por dentro de Roraima, especificamente pela reserva indígena Raposa Serra do Sol, que fica aqui. Venezuela e Colômbia tem uma disputa aqui na Península Guajira, pelo acesso ao Caribe e também por petróleo. Equador e Peru foram à guerra, há 20 e poucos anos atrás. Bolívia, Peru e Chile se enfrentaram no século XIX, a Bolívia perdeu sua saída para o mar, virou um país mediterrâneo, até hoje lamenta isso, e é o objetivo nacional dela voltar a ter a saída para o mar. Argentina e Chile já se estranharam pela questão do canal de Beagle. Argentina e Uruguai andaram se estranhando pela questão das indústrias de celulose aqui no Rio Uruguai. E o Paraguai, né? Ele tem os seus problemas, andou perdendo terra, o conflito da Tríplice Aliança, ou seja, tudo isso está adormecido. E essa turma fala espanhol e nós português. E a diplomacia paralela? Essa, senhoras e senhores, conhecem bem, né? O nosso Foro de São Paulo. 1989, cai o Muro de Berlim, acaba o famoso ouro de Moscou, e aí o falecido Fidel Castro, né, diz, eu tenho que buscar novas fontes de financiamento. E aí, na cidade de São Paulo, eles fazem essa reunião e criam, né, essa organização. Isso em julho de 1990. Que tem um cidadão que todo mundo conhece, está por aqui ele, né? Está aqui em Curitiba. Aí, por aí. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Ninguém fala nada, né? O pessoal fala de Operação Condor, mas ninguém fala de Foro de São Paulo. Mais de 100 partidos, tantos legais como organizações criminosas, ligadas ao narcotráfico e a sequestro. Vão se reunir, mês que vem. Ano passado está aqui, ó. 23º encontro, né, realizado lá na Nicarágua. Lembrem bem como é que está a situação na Nicarágua, né? Conflito de rua direto lá contra o Ortega, né, que é um dos membros do Foro de São Paulo. E o foco, solidariedade a Lula e a Venezuela. Eu acredito que o foco não mudará. Talvez acrescente aqui solidariedade a Nicarágua, que também está enfrentando lá essa situação. Então, nós temos que acreditar que essa turma não abandona os seus objetivos. Eles são persistentes. Aqui temos condições favoráveis à atuação da criminalidade, a espionagem da inteligência diversa, organizações não governamentais de todos os matizes, empresas transnacionais e decisões das grandes organizações multilaterais. E somos vulneráveis àquelas ameaças que eu citei. E estão os grandes produtores de droga: Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai, né? Só afastado daqui se produz mais droga onde? Afeganistão e Paquistão, que é a venda da papoula do ópio. O resto é aqui com a gente. E qual é o maior mercado consumidor da América do Sul? É o nosso.
No início final de 2014, início de 2015, eu estava com tropa lá no Complexo da Maré do Rio de Janeiro, em torno de 150 mil pessoas. Nós, na época, dizíamos, não, aqui é o entreposto da droga. Não, o grande consumo de droga era lá dentro da Maré. Nós calculamos que tinha em torno de 30 mil pessoas ali que consumiam no mínimo R$5 por dia. São 150 mil reais por dia, cash. Esse comércio não tem cheque pré-datado, não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, é dinheiro ali, vivo. 150 mil reais por dia. Então o dinheiro da droga, minha gente, movimenta muita coisa. Quem não leu ainda, leia um livro do Salviani que se chama 000. Conta toda a história do tráfico mundial de drogas, desde a origem da Itália, na Espanha, inclusive citando o nosso Fernandinho Beiramar, nosso. E o nosso Brasil? Falei já do porte estratégico, e o nosso presidente aqui citou a crise política, econômica e psicossocial. A crise de valores da nossa sociedade. Mas a gente vai até tocar em alguns valores que ocorrem na nossa sociedade de hoje. A pobreza, os nichos de pobreza que levam à exclusão. É o que eu vejo na cidade do Rio de Janeiro e a gente vê nas periferias das grandes cidades. O Estado não chega lá, o Estado não coloca a infraestrutura, então não tem rede elétrica correta, não tem esgoto, é o traficante que fornece o apoio de saúde, é o traficante que fornece o acesso à televisão a cabo. Então, isso é uma preocupação de todo e qualquer governo do nosso país. A infraestrutura logística nos levou a essa situação dos caminhoneiros que nós assistimos aí há pouco mais de 2 semanas. A nossa dependência do modal rodoviário, e aqui fiquei muito satisfeito, presidente, quando o senhor me mostrou o projeto das ferrovias. Nós temos que retomar os projetos de ferrovia. Hoje nós temos menos ferrovia do que tínhamos no começo do século passado. Andando para trás. E o que acontece? Nós temos um modal rodoviário, aí dizemos assim, não, mas nossas estradas são uma maravilha. Não, uma coisa de louco, coisa de louco. Então, e agora quer se revogar a lei do mercado, com o tabelamento do frete, como se isso fosse solucionar o problema. Então, isso aqui é algo para 10, 20 anos, que nós temos que ressuscitar ferrovias, temos que usar as aquavias, a navegação de cabotagem, transportar carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, um nome de caminhão, quando eu tenho costa para fazer isso. Então, é uma mudança enorme. Nós temos uma herança cultural. Temos uma herança dos privilégios, que vem lá da Península Ibérica, da divisão em capitanias hereditárias, os amigos do rei. Temos a herança da indolência, aqui é aquela história, o índio é indolente, né? O índio gosta de ficar na rede. E pode olhar para mim aqui, que eu sou descendente direto de indígena. É só botar um cocar na minha cabeça, eu boto uma tanga e vou aí para protestar, tranquilamente. É a raça brasileira. Tem tentado nos colocar aqui dentro problemas que não são nossos. E a malandragem é africana, né? A malemolência. Então isso aqui é a nossa herança cultural. Adoramos mártires. Getúlio Vargas até hoje ronda pelos cantos aí do país. O que está preso aqui gostaria de se tornar mártir, né? Mas ele não tem muita coragem para isso. Líderes populistas. Só que é da cultura. Turma gosta. Aquele cara que promete tudo e fica todo mundo embevecido. Pô, ele vai fazer isso. E os macunaímas, né? Os malandros. Ai, que preguiça. Mediocridade das nossas lideranças políticas. E aqui é o seguinte, a elite brasileira, minha gente, não tem a visão de país, convicção de valores e espírito público. Infelizmente é isso. Tem parcela ideologizada e tem parcela que quer sugar as tetas do Estado. E a única lei que vinga é a lei de Gerson. Todo mundo quer levar vantagem. A gente viaja muito, né? Agora todo mundo viaja arrastando sua malinha, que ninguém quer pagar os R$60
enviar uma mala, né? Aí o que a gente olha, as senhoras estão rindo, né? O que a gente olha no avião? Aí chega outro dia, eu estou ali sentado no lugar da fileira 3, chega uma moça bonita, muito bem vestida, enfia a mala ali na fileira 3. Eu digo, bom, vai sentar aqui. Não, foi sentar lá no fundo do avião. É de gesso, é a malandragem aqui, ó. E essa aí com certeza vai estar reclamando dos políticos. Então nós temos que mudar. Temos que mudar. Então a nossa elite nos levou à mediocridade e ao empobrecimento moral. O senador Cristóvão Buarque, ele diz que nós estamos numa regressão civilizatória por essa situação que nós estamos vivendo. Aceita placidamente que nossa cultura hoje seja o quê? Anitta, Pablo Vittar e Jojo Todinho. Mas é isso aí. É isso que está colocado hoje. Mas a Anitta vai dar palestra em Harvard. Vai dar palestra em Harvard. Peço bem. Descaso com os rumos do país. Aplaudir o Lula e a Dilma. Vamos lembrar o seguinte. Ali nos estertores da agonia do governo Dilma, um grande presidente de um dos principais bancos brasileiros estava sondado para ser o ministro da Economia. É a realidade. Não se posicionam ante a crise. A falência das elites levou à petrificação das estruturas. E aí nós temos um Congresso o quê? De rastaqueras. É o que tem lá dentro do Congresso, a sua grande maioria, com as exceções de praxe. E temos um furacão, um Harvey, na economia. Esse Harvey começa com a Constituição Cidadã de 88. Eivada de direitos, com poucos deveres, uma Constituição feita dentro do próprio Congresso, o cara foi eleito para congressista, virou constituinte, então todas as igrejinhas presentes deram um jeito de colocar alguma coisa que lhe interessasse dentro da Constituição. Vamos lembrar que ela regula o horário de trabalho do bancário. O bancário só pode trabalhar meia dúzia horas. Está lá na Constituição. Algo que deveria ser de lei ordinária, de acordo com a situação que se vivesse no país naquele momento. Então essa Constituição, naquele momento, o filósofo contemporâneo José Sarney declarou que o país ficaria ingovernável. Chegamos agora. O pacote está explodindo aqui na nossa mão. Vivemos a hiperinflação, que todos aqui, já da geração baby boomer ou da geração silenciosa, os nascidos antes de 45, né, conheceram plenamente. Né? Tomamos a hiperinflação por meio do Plano Real. Fomos para um ajuste fiscal, equilíbrio entre despesa e receita, algo que todos nós lidamos no nosso dia a dia, nas nossas casas. Se a gente gasta mais do que ganha, nós estouramos primeiro o cheque especial, depois vamos para o cartão de crédito e finalmente estamos na mão do agiota. Privatizações, o Estado não pode ser o responsável por atividades que são tipicamente da iniciativa privada. O Estado tem que regular. Busca do equilíbrio das contas, uma matriz econômica baseada na meta de inflação, flutuação do câmbio e uma taxa de juros. Era isso que nós estávamos vivendo. Aí entrou Lula 2, Lula 1 ele ainda estava se organizando, o Palocci tinha umas ideias mais conservadoras, e o poste eleito pelo Lula, Dilma, que essa realmente é um desastre. Isso aí terá que ser analisado daqui a um tempo, com a mais isenção, o que essa mulher produziu aqui no Brasil. Essa senhora, perdão. Qual era o mote da Dilma? Gasto é vida. Vamos gastar. Se eu gasto, a roda da economia vai girar. Então, partiu-se para uma nova matriz econômica. A primeira coisa é endividamento das pessoas, oferecendo linha de crédito fácil, comprar carro, comprar geladeira, comprar televisão, achando que o dinheiro é inesgotável. E a gente sabe como é que é, né? Eu vejo que a gente olha em casa, né? Não, como é que foi isso aí? Não, eu paguei 10 vezes de 200. Isso aqui, também, mais 10 vezes de 200. Vai somando, acaba o dinheiro. É desse jeito. Né? Valorizou o câmbio, as desonerações,
ou seja, o Estado deixa de arrecadar, e a redução dos juros na marra. Os subsídios, os explícitos, que eram as próprias desonerações, e os implícitos, que eram os empréstimos do BNDES para os empresários amigos. Então o BNDES capta a 13, empresta para o amigo a meia dúzia. Quem paga a diferença? Nós. A contabilidade criativa, atrasando os pagamentos para a Caixa e Banco do Brasil, e aí levou ao déficit fiscal e o aumento da dívida pública e as famosas pedaladas que resultaram no impeachment da dona Dilma. Então aqui está a dívida, isso aqui é conta de padeiro, hein? Eu não estou colocando aqui os juros. Se as senhoras e os senhores não têm conhecimento, nós pagamos um plano Marshall por ano de juros da dívida pública. A números de hoje, o plano Marshall, que reconstruiu a Europa do pós-guerra, equivaleria a 100 bilhões de dólares. Nós pagamos 350 bilhões de reais por ano de juros da dívida pública. É um plano Marshall. Tá? Observem, nós éramos superavitários, então isso aqui dava para amortizar alguma coisa do principal e não precisava emitir mais títulos. A partir de 2014, nós chegamos ao ponto que estamos em 2017, foi menos 159, esse ano a previsão é a mesma. Isso aqui equivale a 10% do orçamento da União. Aí, como é que nós vamos resolver isso aí? Novo regime fiscal. A despesa de um ano tem que ser igual à do ano anterior, mais a inflação. Medida de julho a junho. Então agora, fecha em 30 de junho, o índice que vai reajustar o orçamento para o ano de 2019. Então vamos supor que seja 3%. Então o orçamento de 2019 será o de 2018, acrescido de 3%. Mas o que acontece na vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Tem acordos que já foram firmados, né? Isso é uma pizza. Então a pizza do orçamento ela cresce 3. Então tem lá as várias fatias: saúde, educação, defesa, pagamento de pessoal. Se alguma daquelas fatias cresce mais, o que vai acontecer? Ela vai comprimir as outras. E aí tem que diminuir o quê? Os recursos para saúde, educação, defesa, etc. e tal. Se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. O governo paga. E aí o Roberto Campos dizia o seguinte, que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada. Infelizmente foi isso aí. Nossas bases institucionais são iguais à da América do Sul, fracas, desequilíbrio na aplicação das expressões do poder, participação no comércio mundial é pequena, 1,2%, dependemos muita coisa de tecnologias externas, defesa e segurança são assuntos muito pouco discutidos, seja na academia, seja às vezes no dia a dia, um troço que fica muito relegado, e cada vez mais isso se torna importante. E a atividade de inteligência, ela foi detonada, destruída pelo Collor, levou 10 anos para ser ressuscitada, e nós ainda contratamos os nossos profissionais por concurso público. É uma deficiência na minha visão. Atores à margem da lei. Aqui estão os dois grupos de bandido. O bandido pé de chinelo, traficante, armado de fuzil, que rouba carro, que faz o seu tráfico, que rouba celular, que dá tiro na cara da pessoa na rua, e a turma do colarinho branco. Os dois bandidos que nós temos. Felizmente a nossa sociedade carece de coesão cívica. Pode ser que agora, Copa do Mundo, o pessoal cante o hino nacional, né? Normal isso aí. Quem souber, né? Quem souber, quem souber. O crescimento é insuficiente, já mostrei por quê. E o Estado foi partidarizado. As senhoras e os senhores acham que o Temer desmontou o esquema que estava lá dentro do governo, os 20 mil cargos? Não, ele atuou ali em algumas áreas. O resto está tudo instalado. É partidarizado.
né? E, óbvio, não preciso me referir à corrupção. Então, está aí a nossa posição na corrupção. 79º aqui na América do Sul, melhor é o Uruguai, e o país menos corrupto do mundo é a Dinamarca. Nosso aparato de segurança pública sofre, a polícia sofre. Se a polícia atua efetivamente contra a bandidagem, ela é atacada pelos grupos de direitos humanos. E aqui eu repito, meu amigo Jean Helena, que fala que direitos humanos são para humanos direitos, né? E não para uma bandidagem que não tem o mínimo respeito pela vida das pessoas. Então a missão da polícia tem que ficar muito clara. E todos nós que andamos em outros países sabemos que o que funciona em sociedade de massa é a coerção da lei e daqueles responsáveis por quê? Por fazer valer a lei. Senão, a gente volta para a selva. Somos suscetíveis àquelas ameaças transnacionais, dificuldades para garantir o nosso comércio, e o Estado é caro, o Estado é caro, burocratizado. Né? Os senhores que são da livre empresa sabem as dificuldades que tem para exercerem a sua atividade. Corporativista dentro do funcionalismo. É aquela velha história do ascensorista do Senado que ganha mais que um piloto de caça da Força Aérea. Valorização assimétrica e práticas obsoletas. O carimbo ainda vigora, né? Ainda vigora o carimbo. Então, quais são os nossos desafios, né? O aumento das demandas sociais é uma realidade. Porque hoje, por mais excluída que a pessoa seja, ela tem um celularzinho desse aí. Ela tem acesso à internet, mesmo que seja por pouco tempo. Ela consegue ver o que está acontecendo no mundo. E é comum agora a gente ver a pessoa filma alguma coisa na rua e manda para uma rede de televisão, ou para um jornal, ou para onde quer que seja, para mostrar por menos instruída que essa pessoa seja. Ou seja, essa velocidade das comunicações e essa dinâmica da tecnologia, ela levou ao aumento das demandas sociais. Então o Estado está pressionado, ele tem que resolver. Ninguém quer pagar impostos dinamarqueses e receber serviços da República Centro-Africana, né? Não é possível isso aí. E essa questão dos impostos eu vou me referir mais adiante. O Estado tem uma reduzida capacidade financeira. A crise fiscal é uma realidade. Terá que selecionar. É o velho dilema de qualquer economista, canhão ou manteiga. A seleção terá que ser feita. Como eu falei, os padrões de referência são dos países mais desenvolvidos. Nós queremos estradas alemãs. Queremos hospitais dinamarqueses. E por aí afora. São nossos padrões de referência. E o cidadão cliente, ele quer ser atendido. Essa extensão dos direitos sociais com o aumento das demandas desestabiliza o Estado. Porque antes, o pessoal não conhecia, não sabia de nada, permanecia naquela situação de ignorância. E ninguém aguenta mais a cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. É só entrar em qualquer repartição pública que vai haver um bate-boca. Ninguém aguenta mais isso. Fundamentos econômicos. Primeira coisa, disciplina fiscal. Priorizar os gastos. Reforma tributária. É a questão da famosa curva de Laffer. Né? Todo mundo está careca de saber. Se eu vou aumentar o valor da cobrança dos impostos, vai chegar um ponto que eu vou diminuir a minha arrecadação. O pessoal deixa de pagar. Então é muito melhor ganhar mais com menos do que menos com mais. Então tem que haver essa reforma tributária. E liberalização financeira. Regime cambial livre e liberalização comercial. Investimento estrangeiro, senhoras e senhores, é bom, só tem que ser controlado. Privatizar o que tem que ser privatizado. Desregular. Vamos dar. É que nem a arma de cavalaria do exército.
horizontes largos para frente. Vamos dar rédea. E a questão da propriedade intelectual, muito maltratada aqui no nosso país. A gestão pública profissional. Eu não posso colocar de ministro ou de secretário-geral do ministério um camarada que é simplesmente um aparato do partido. Ele está lá porque é do partido. Caso agora que nós vemos o Ministério do Trabalho, chega a ser uma vergonha, né? É vergonhoso a questão do Ministério do Trabalho. Bota um garoto de 19 anos para ser ordenador de despesa. Uma coisa impressionante isso aí. Então tem que haver profissionalismo no setor público. E a valorização, obviamente, desse servidor. Nosso pessoal não gosta, ó, de padrões explícitos e medida de desempenho. Falou que vai avaliar, a turma não gosta. Você é avaliado, a turma não. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Se o cara não é bom, nas empresas dos senhores, se o cara não é bom, ele vai continuar? Não vai. Mas no serviço público, eu passei num concurso, é a famosa história do paletó na cadeira, né? Bota o paletó na cadeira e segue o baile. ênfase nos controles, o Estado tem que controlar. Satisfação do cidadão, delegar autoridade. E a competição é a melhor coisa que tem. Agora,